Olá a todos, meu nome é Giovana Keller e a minha dupla é Gabriel Keller, e hoje nós vamos apresentar uma microaula sobre o tema O controle externo exercido pelo Poder Legislativo, capítulo Separação de Poderes, diante de justificativa acadêmica para a composição de menção final da matéria de Direito Constitucional do terceiro semestre, ministrada pela professora Cristine Petter. Nosso objetivo geral é explicar o funcionamento do Poder Legislativo, bem como o controle que este exerce sobre o Executivo, categorizar as competências legislativas e diferenciar o Poder Legislativo do Executivo. Nosso problema de pesquisa será avaliar a eficiência do sistema de freios e contrapesos exercido pelo Poder Legislativo sobre o Executivo. Ao final da aula, será dada a nossa conclusão sobre a questão. Nosso objetivo específico será analisar e explicar a classificação do advogado Diogo de Figueiredo Moreira Neto, já falecido, que classifica as funções de controle do Poder Legislativo sobre o Executivo em 4 modalidades básicas: controle de cooperação, controle de consentimento, controle de fiscalização e controle de correção. A metodologia utilizada nessa microaula é a de pesquisa sociojurídica. Nosso trabalho é baseado no artigo jurídico Separação dos Poderes e Sistema de Freios e Contrapesos, Desenvolvimento no Estado Brasileiro, tópico 4.5, Controle do Poder Legislativo exercido em relação ao Executivo, escrito por Maurílio Maldonado, que atualmente ocupa o cargo de efetivo procurador da Assembleia Legislativa. Nossa aula será dividida em 4 tópicos. O primeiro é a breve introdução do autor e do livro no qual se baseia o trabalho, que eu já mencionei. O segundo serão as funções típicas e atípicas do Poder Legislativo e Executivo. O terceiro será os tipos de controle, que possui como subtópicos o controle de consentimento, o controle de fiscalização, o controle de correção e o controle de cooperação. E por último, como quarto tópico, temos a conclusão do que foi abordado e do problema de pesquisa. Depois da vinheta, vamos começar nossos estudos acerca do controle externo exercido pelo Poder Legislativo. Venha conosco! Para começar, falaremos das funções típicas e atípicas do Poder Legislativo e Executivo. As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar. Já as funções atípicas são administrar e julgar. Como exemplo, podemos citar o processo de impeachment. Tratando agora do Poder Executivo, suas funções típicas são administrar e executar. Já a função atípica é legislar, como, por exemplo, medidas provisórias e decretos regulamentares. Agora vamos falar dos tipos de controle. Como mostrado na introdução, Maurílio Maldonado nos apresenta em seu artigo uma classificação do advogado Diogo de Figueiredo Moreira Neto, um dos mais influentes administrativistas da atualidade, ex-procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e autor de mais de 20 obras. Moreira Neto tem suas teses vastamente citadas em artigos e petições. Infelizmente, o mesmo faleceu em 2017, aos 84 anos de causas naturais. Como muito bem dito pela minha irmã e colega de trabalho Giovana, existem 4 tipos de controle definidos pelo autor. O primeiro é o controle de cooperação, que prevê a coparticipação obrigatória de um poder no exercício da função de outro, no âmbito do legislativo. Esse controle é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Tem o controle de consentimento, que ele serve para dar eficácia e exigibilidade aos atos de outro poder. No âmbito do legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional. Tem o controle de fiscalização, que ele é feito para dar vigilância aos atos de outro poder, e no âmbito do legislativo é exercido pelo Congresso Nacional também. Por último, temos o controle de correção, que ele tem o fim de sustar ou desfazer os atos exercidos por outro poder, e no âmbito do legislativo também é exercido pelo Congresso Nacional. Por meio do seu controle de cooperação, compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, cada um com 2 de seus membros, eleitos por meio de eleição, integrar o Conselho da República, órgão do Poder Executivo. O controle de consentimento é exercido pelo Congresso Nacional e ele é dividido em competências que o Congresso Nacional exerce sozinho, sem sanção do Presidente da República, e que ele exerce com sanção do Presidente da República. Com sanção do Presidente da República, o Congresso Nacional pode conceder anistia, transferir temporariamente a sede do governo federal, decidir sobre o efetivo das Forças Armadas. O presidente da República, cabe a ele editar o plano plurianual, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, e daí ele manda para o Congresso Nacional aprovar, dentre outras competências que são exercidas pelo Congresso Nacional, mas que precisam de sanção do presidente da República. E tem competências que são exercidas pelo Congresso Nacional e não precisam de sanção do presidente da República, mas que o presidente da República participa também, como
autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar que o presidente e o vice-presidente da República se ausentem do país desde que essa ausência seja superior a 15 dias, permitir que o presidente da República celebre a paz e declare a guerra, bem como autorizar que forças estrangeiras transitem temporariamente pelo território nacional. Também cabe ao Congresso Nacional, por meio do controle de consentimento, resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que o presidente da República ele previamente assina, e daí ele manda para o Congresso Nacional, que por meio de decreto legislativo referenda e o presidente depois promulga. E cabe ao Congresso Nacional, por meio do seu controle de consentimento, aprovar posteriormente o estado de sítio solicitado pelo presidente da República e autorizar previamente o estado de defesa e intervenção federal, que é decretado pelo presidente da República. Por meio do seu controle de fiscalização, compete ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, julgar anualmente as contas do presidente da República. O presidente da República ele possui o dever legal de, em até 60 dias do início da data de sessão legislativa, dar transparência ao público sobre as contas presidenciais. Caso ele não realize isso em até 60 dias da data de início da sessão legislativa, compete privamente à Câmara dos Deputados realizar a tomada de contas. Ao Congresso Nacional, compete julgar anualmente as contas do presidente da República com auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ele não exerce uma competência de julgar, porém, ele avalia e emite um parecer prévio sobre as contas do presidente da República e tem que enviar esse parecer prévio em até 60 dias ao Congresso Nacional para que, com base no parecer prévio produzido pelo Tribunal de Contas, o Congresso Nacional possa julgar as contas do presidente da República. O ministro Ricardo Lewandowski proferiu por meio de uma decisão jurisprudencial que essa é uma norma de repetição obrigatória, ou seja, no âmbito federal, compete ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, julgar as contas do presidente da República. No âmbito estadual, compete à Assembleia Legislativa Estadual ou Distrital julgar as contas do governador com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados. E nos municípios, compete às câmaras municipais julgarem as contas de governo e de gestão dos prefeitos com auxílio do Tribunal de Contas dos municípios, onde houver, e no caso só existem 2 atualmente, que é o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo, e onde não houver Tribunal de Contas dos municípios, quem deve auxiliar será os conselhos dos tribunais de contas, que são órgãos estaduais e não municipais. Compete também ao Congresso Nacional escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. As famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito, são meios que o Legislativo tem de fiscalizar os atos exercidos pelo Executivo. A comissão funciona da seguinte maneira: para ela ser criada, é necessário que haja uma manifestação de vontade de 1/3, pelo menos, da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal, ou 1/3 do Senado e da Câmara dos Deputados, hipótese em que teremos uma comissão mista parlamentar de inquérito. A comissão ela deve apurar um fato certo e os fatos correlacionados. Além disso, ela tem um prazo certo para que ela termine, que é de 120 dias, ela não pode ultrapassar uma legislatura. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a ela são conferidos poderes próprios de autoridades judiciais. Isso quer dizer que são os poderes gerais e não os específicos, os reservados. Ou seja, tem alguns atos que as CPIs não podem exercer. Por exemplo, emitir mandado de prisão, realizar medidas cautelares como indisponibilidade de bens ou até a própria prisão cautelar. Nada disso a CPI pode fazer. Realizar interceptação telefônica, a CPI também não pode. Bem como obter dados telemáticos, também não. A ela somente é conferida a quebra de sigilo de dados fiscais, bancários e telefônicos, o que não inclui realização de interceptação telefônica. Também confere às CPIs solicitar o depoimento de qualquer autoridade, inclusive federal, porém não pode convocar a ministro do STF. E também só pode solicitar a presença do ministro do STF para apuração de atos administrativos. Ou seja, a CPI não pode convocar presidente da República, nem governador, nem prefeito, nem ministro do Supremo Tribunal Federal, nem ministro do Tribunal de Contas, nem qualquer autoridade federal. As CPIs também não podem conduzir coercitivamente um investigado, mas podem conduzir coercitivamente uma testemunha. As CPIs municipais, como elas não têm poder
judiciário, no município não existe poder judiciário, elas não podem realizar nenhum tipo de quebra de sigilo, muito menos de interceptação telefônica ou outros tipos de poderes judiciais. Juntamente à CPI, existe um processo dentro do Legislativo que permite que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões convoque ministro de Estado ou qualquer outro exercente de cargo vinculado à presidência da República para prestar informações com relação ao exercício de seu cargo. Caso o ministro de Estado ou qualquer uma dessas autoridades não compareça ou se mostre ausente no prazo de 30 dias, estará configurado em crime de responsabilidade. O impeachment é um dos meios mais famosos que o Legislativo tem de fiscalizar o Executivo e também é o único meio que o Legislativo tem de julgar o Executivo e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade que cometerem e os ministros de Estado, bem como chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes conexos e de mesma natureza, ou seja, os crimes de responsabilidade cometidos em conluio ou conexos com os do Presidente da República. O processo de impeachment é bem simples de ser entendido. É permitido a qualquer cidadão entrar com pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Recebido o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, a própria Câmara compete privativamente autorizar o processamento do Presidente da República, bem como do Ministro de Estado ou dos chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes conexos de mesma natureza, ou seja, pelos crimes de responsabilidade, e compete à Câmara dos Deputados autorizar o processamento por vontade de 2/3 de seus membros. Autorizado o processamento, o processo vai para o Senado Federal e compete ao Senado Federal julgar em sessão conjunta a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do presidente por até 8 anos em sessão conjunta. Assim que for autorizado o processamento do presidente da República por crime de responsabilidade, este fica afastado de suas atividades e, caso o processo dure mais que os 180 dias, o presidente volta e acaba a suspensão. O impeachment, caso o Senado Federal julgue que houve a materialidade do crime de responsabilidade e que o presidente agiu ou incorreu em atos imprudentes, o presidente da República será impeachmentado. Ele perderá seus direitos políticos e sua função pública, e quem deve assumir será o vice-presidente da República. Por meio do seu controle de correção, compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Por fim, gostaríamos de concluir nosso trabalho provando a tese que foi proposta no início. Afirmamos que há sim eficácia no controle do Legislativo exercido sobre o Executivo e podemos provar isso com os exemplos recentes da história nacional, como, por exemplo, o impeachment de 2 presidentes, Fernando Collor e Dilma Rousseff, as CPIs recentes, como a CPI das vacinas e a CPI da Covid, e esse ano de 2023 também teremos 2 CPIs, a CPI dos atos do MST e a CPI do dia 8 de janeiro, dos atos terroristas, e as convocações de ministros, que acontecem todos os anos. Portanto, podemos concluir que o controle externo exercido pelo Legislativo sobre o Executivo é sim eficiente. E com isso concluímos a nossa videoaula. Deixem o like, por favor, e se inscrevam no nosso canal. Ai, gente, adoro! O ortografia. Eu vou deixar o ortografia no final. Não, deixa eu ver como é que ficou isso.